Na Idade Média, é evidente que as pessoas eram muito cruéis entre si. A violência percorria a sociedade como uma infecção. Sobre crime e punição, a sentença era mais brutal conforme a gravidade da infração. E, como sabemos, quando se tratava do estilo de punição, os medievais eram, no mínimo, inventivos. Vamos retornar à Idade Média para observar forcas, peregrinos, gaiolas, correntes e pele de boi. Bem-vindo à loucura medieval. Um mundo de dor. O significado da tortura não é fácil de descrever. Talvez a melhor e mais concisa definição seja a dada em 1755 pelo Dr. Johnson, quando ele publicou seu famoso dicionário pela primeira vez. Nele, Johnson descreveu a tortura como, abre aspas, tormentos, dor infligida judicialmente, pela qual a culpa é punida ou a confissão é extorquida. No início da Idade Média, com a expansão do cristianismo na Europa Ocidental, a Igreja logo desaprovou a tortura. Talvez lembrando quantos cristãos primitivos morreram em agonia, durante a época do Império Romano, o Papa Nicolau I enviou uma carta ao príncipe Boris da Bulgária em 866, dando sua opinião sobre o assunto. Ele escreveu: "Uma confissão deve ser espontânea, não forçada. Você não ficará envergonhado se nenhuma prova surgir da tortura? Você não reconhece o quão iníquo é o seu procedimento? Se a vítima, que não tem forças para resistir, se declara culpada sem ser, quem é então o criminoso, senão aquele que a forçou a fazer uma confissão mentirosa?" Os julgamentos aconteciam entre o acusador e o acusado diante de um juiz supostamente imparcial. Claro, ambas as partes juravam que estavam dizendo a verdade. O perjúrio era considerado um pecado que seria punido por Deus. Logo, os criminosos perceberam que ser punido na próxima vida não tinha impacto algum aqui na Terra. Então, como as pessoas mentem para se livrar de problemas, existia o julgamento por ordalho. Existiam diversos tipos desses testes, desde o mais fácil, onde os dois adversários tinham que ficar com os braços estendidos na frente de um crucifixo. Vencia quem mantinha os braços estendidos por mais tempo, até pegar uma barra em brasa ou enfiar a mão em água fervendo, na crença de que Deus protegeria a parte inocente de qualquer ferimento. No início do século XIII, o Papa proibiu o julgamento por ordalho e instituiu a temida Inquisição. O motivo? A Cruzada Albigense começou quando a Igreja Católica iniciou a perseguição sistemática dos cátaros no sul da França. Para a Igreja Católica, os cátaros eram uma seita herética que precisava ser convertida ou eliminada. Agora, prisioneiros que se recusavam a confessar heresia podiam ser levados à câmara de tortura e sofrer horrores. O método de tortura preferido pela Inquisição medieval variava de país para país. No norte da Itália, era o estrapado, no qual as mãos da vítima eram amarradas atrás das costas, e ela era suspensa por uma corda presa aos pulsos. Isso geralmente resultava na deslocação dos ombros. Pesos podiam até ser pendurados no corpo para aumentar o efeito e intensificar a dor. Provavelmente era feito por pouco tempo, pois manter o prisioneiro assim por muito tempo causaria morte. Cruel e incomum. Ao falar sobre a tortura do caixão, não nos referimos a ser enterrado vivo, apesar de muitos relatos de enterros vivos na Idade Média, como Perrette, mencionada por Paul Lacroix, que em 1460 foi acusada de roubo e receptação e sentenciada pelo preboste de Paris. O duque de Soissons teria mandado enterrar vivos 2 servos por se casarem sem sua permissão, sendo um deles enterrada viva diante da forca. E George R. Scott, em seu livro A História da Tortura, menciona a Cruzada Albigense. Citação: "A irmã de Américo, governador de Lavois, foi colocada viva em uma cova que então foi preenchida com pedras." Enterrar pessoas vivas era aparentemente comum na França medieval, mas estou desviando do assunto. Quando falamos em tortura do caixão, nos referimos a um prisioneiro colocado em uma gaiola em formato humano. Conhecida como forca,
Na maioria das vezes, ela era usada após a morte como uma forma de exibir o corpo da pessoa executada à vista do público como um aviso. Alguns corpos eram pintados com piche para durar mais. Na Grã-Bretanha, há relatos de pessoas deixadas para morrer de sede, fome ou exposição em tais gaiolas. O prisioneiro muitas vezes era despido e, no verão, sentia o calor do sol queimando seu corpo nu. No auge do inverno, eles congelavam e, sem proteção, logo sucumbiam à gangrena e hipotermia. O declínio do peregrino ocorreu durante a separação de Henrique VIII da Igreja Católica Romana, chamada Reforma. Quem recusasse jurar Henrique VIII como chefe da Igreja da Inglaterra era considerado traidor da coroa. O norte do país ficou agitado com a dissolução dos mosteiros, levando à revolta católica chamada Peregrinação da Graça. 18 monges cartuchos recusaram o rei e foram executados. João Rochester e Tiago Walworth foram enforcados nas muralhas de York e deixados para morrer de sede e exposição em maio de 1537. Após morrerem, foram deixados na muralha até seus corpos se desfazerem. Roberto Aske, advogado e líder da Peregrinação da Graça, foi preso e levado à Torre de Londres. Condenado por alta traição no Palácio de Westminster, ele foi levado a Yorkshire para execução. Aske também foi enforcado em correntes em julho do mesmo ano, fora da Torre de Clifford, em York. Scott escreve sobre um artigo escrito para a revista Once a Week em 1833. O artigo, apesar de impresso muito após a Idade Média, descreve um método de tortura e afirma, abre aspas, uma gaiola de ferro era usada para prender criminosos condenados ao enforcamento. O criminoso era despido assim que era aprisionado na gaiola, que ficava suspensa no galho de uma árvore, e era deixado para morrer. De fome, sede e exposição. Fim da citação. Aparentemente, a gaiola foi exibida em uma exposição na Sociedade de Artes em Kingston, Jamaica. Apesar de escrito no século XIX, o texto mostra que essa tortura era muito parecida, se não idêntica, ao caixão medieval. O artigo segue, citação, ao redor dos joelhos, quadris, cinturas, sob os braços e pescoço. Aros de ferro eram firmemente rebitados em várias partes do corpo. Suportes de ferro cruzavam os aros dos quadris ao centro da cabeça. Barras e placas de ferro sustentavam as pernas com as extremidades inferiores fixadas por placas de ferro, como estribos antigos, nos quais os pés poderiam ter encontrado descanso, se não fosse por um toque final à tortura, em comparação ao qual a crucificação devia parecer branda. Foi engenhosamente criado ao fixar em cada estribo 3 pontas afiadas para perfurar as solas dos pés da vítima. O único apoio que o corpo podia receber enquanto restasse força ou vida era dado por um aro estreito, da barra de cintura frontal, passando entre as pernas até a barra traseira. Presos à barra circular sob os braços, havia um par de algemas, que impediam o menor movimento das mãos. E no cruzamento dos aros, sobre a cabeça, havia um gancho forte, pelo qual toda a estrutura, com a pessoa sofrendo dentro, era suspensa. Fim da citação. Como um animal enjaulado. Embora não existam muitos registros oficiais de pessoas sendo penduradas vivas em correntes ou empalhadas vivas, sabemos que essas práticas foram usadas como formas de execução. Raphael Holinshed publicou em 1577 suas crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Disse que o livro é a primeira história impressa abrangente da Inglaterra, escrita como uma narrativa contínua. Nela, ele observa essa citação. Se ele for condenado por homicídio doloso, cometido seja por malícia fingida ou em qualquer roubo notável, ele é enforcado vivo em correntes perto do local onde o fato foi cometido, ou então por compaixão. Primeiro, ele é estrangulado com uma corda, e assim permanece até que seus ossos se consumam por completo. O enforcamento vivo foi o método de execução em um caso de 1383. Envolveu um frade irlandês que acusou João de Gante, duque de Lancaster e tio do rei Ricardo II de traição. De acordo com a citação de Holinshed, Lord Holanda e Sir Henrique Verde Cavaleiro foram até esse frade e, colocando uma corda em seu pescoço, amarraram a outra ponta em suas partes íntimas.
Após pendurá-lo, colocaram uma pedra em sua barriga. Com o peso disso e a força do próprio corpo, ele foi estrangulado e atormentado, de modo que sua própria espinha se partiu ao meio, além do estiramento de suas partes íntimas. Assim, sofrendo 3 tipos de tormento. Ele terminou sua vida miserável no dia seguinte, depois que fizeram seu cadáver ser arrastado pela cidade, para que, no final, parecesse que ele havia sofrido de forma merecida por sua grande falsidade e traição. A Notes and Queries cita o escritor do século XVI, Henrique Chattel, citação: antes, havia torturas extremas, como enforcar assassinos intencionais em correntes. João Whitfield, o notório salteador de estradas, foi, cito, empalado vivo em Barraque, uma colina fora da cidade, no ano de 1777. Ele ficou pendurado por vários dias até que seus gritos eram de partir o coração, e um cocheiro que passava por ali pôs fim ao seu sofrimento atirando nele. E não foram só os ingleses que enforcaram criminosos no gibbet. O escritor inglês Fiennes Morrison, que viajou pela Europa nos anos 1590 depois, escreveu um itinerário em vários volumes. Ele se deparou com um criminoso que havia sido enforcado vivo na Alemanha e observou essa citação. Em Landau, viu um malfeitor no cadafalso preso em correntes de ferro, com um cachorro grande pendurado em cada calcanhar. Estando quase morrendo de fome, eles poderiam comer a carne do malfeitor, antes de morrerem de fome eles mesmos. Em Frankfurt, presenciei punição semelhante a um judeu. Babak Karamdin, herói iraniano e azerbaijano e líder dos Curamitas, foi capturado em 838 pelo Califado Abássida. De acordo com Maurice Lombard, no livro A Era de Ouro do Islã, Babak foi entregue ao califa Al-Mutassi, que o torturou com o mesmo refinamento dos terrores que ele causou. Fecha aspas. Aparentemente, Barak havia liderado suas forças rebeldes, abre aspas, desestabilizou todo o Irã e parte da Mesopotâmia, saqueando caravanas, dificultando o comércio e imobilizando. Exércitos de mercenários turcos foram enviados para combatê-lo e suas mãos e pés foram cortados. Ele foi desfilado por Bagdá em um elefante com uma placa listando seus crimes. Ele foi costurado em uma pele fresca de boi, com os chifres alinhados ao nível de suas orelhas, para garantir que sua cabeça fosse gradualmente comprimida à medida que a pele secava. E ele foi pendurado no patíbulo nesse estado até morrer. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se gostou do vídeo, isso nos ajuda muito. Até o próximo, pessoal!